Olá, eu sou Thaís Belo. Eu sou Maria Cristina Messina. Nós somos médicas dermatologistas especializadas no diagnóstico e tratamento de câncer de pele. E a gente veio aproveitando o Dezembro Laranja, que é o mês de prevenção do câncer de pele, fazer uma entrevista super especial, na verdade um bate-papo super descontraído. Com o professor Marcelo Correia. O Marcelo é meteorologista. Meteorologista. Tá difícil de falar isso. Ele não vê só meteoros, ele cuida do meio ambiente. Então, ultravioleta, radiação solar. Ele vai falar sobre um monte de coisa aqui com a gente hoje. Ele é pesquisador, professor da Universidade Federal de Itajubá e pesquisador internacional. Ele ficou um tempão na França. Ele tem várias publicações super bacanas sobre vários assuntos interessantes. E é legal que ele deu uma passadinha aqui por São Paulo e a gente vai conseguir bater um papo bem legal e aprender um monte de coisa. Obrigada, Marcelo, por aceitar o nosso convite. Super obrigada. Thaís, Cris, um grande prazer participar desse bate-papo numa semana tão... Uma semana não, um mês tão importante, o mês do Dezembro Laranja de conscientização, e falar sobre as pesquisas que nós estamos desenvolvendo, já estamos desenvolvendo há muitos anos, né, sobre os efeitos do meio ambiente, sobre a saúde da pele, saúde dos cabelos, e, é claro, nesse contexto de mudanças climáticas, e trabalhar na prevenção e conscientização das pessoas é fundamental. Então, super prazer, muito obrigado pelo convite e vamos lá para o nosso bate-papo. Perfeito. Joia. Bom, primeira coisa que eu queria saber, né? Aquecimento global, camada de ozônio, as pessoas achando que o sol está mais forte, que o ar está mais pesado. O que de verdade está acontecendo no nosso planeta? O que é mito? O que é verdade? O que tem comprovação científica? O que é teoria da conspiração? Na sua opinião? Bom, ótimo jeito de começar esse bate-papo. Nós já estamos vivendo as mudanças climáticas. Ou seja, hoje, falar de fake news e mudanças climáticas é algo que praticamente podemos descartar. Por quê? Porque se trata de um consenso entre os cientistas. Veja bem, não é uma opinião de uma pessoa ou de meia dúzia de pessoas. O IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, reúne cientistas de praticamente todos os países do mundo, centenas de cientistas, trabalhando com modelos diferentes, com pesquisas diferentes, e essas pesquisas convergem na sua imensa, na sua esmagadora maioria, para essa mesma direção. Ou seja, as atividades humanas que se desenvolveram de uma maneira muito acelerada depois da Revolução Industrial, impacta o planeta de uma maneira muito significativa. Então, nós temos aí emissões de gases de efeito estufa, gás carbônico, metano, ozônio, que a gente vai falar bastante aqui hoje, diversos outros poluentes, por exemplo, material particulado, desmatamento, ocupação desordenada, toda essa atividade humana vem impactando o planeta e, atualmente, nós vivemos uma competitividade muito grande, né? Não só atualmente, mas desde o século passado, uma competitividade muito grande entre os países, fazendo com que, além dessa competitividade, o nosso consumo também desordenado das coisas faz com que o mundo sofra. E nós estamos expostos no cotidiano, no nosso dia a dia, a esses agentes ambientais. Ou seja, as mudanças climáticas vêm mudando o planeta, causando um aquecimento médio do planeta de uma maneira muito significativa, e isso causa um impacto muito grande. E você tocou num ponto importante, Thaís, porque as pessoas, às vezes, confundem os conceitos, né? Mudanças climáticas, como eu falei, é um resultado das ações ambientais. Então, nós temos aí diversas coisas acontecendo relacionadas às mudanças climáticas. Por exemplo, tivemos enchentes desastrosas no Rio Grande do Sul, mais recentemente na Espanha. Então, vocês podem ver que os fenômenos intensos, eles têm se tornado cada vez mais frequentes e cada vez mais catastróficos. E o impacto dessas mudanças climáticas é diferente nas diversas regiões do planeta, no Brasil, na Europa, na Austrália, porque isso vai mudar o que a gente explica para o nosso paciente em relação a, por exemplo, a proteção solar e tudo isso, né? Exatamente, ótima pergunta. Por quê? Porque a mudança climática ela atinge o planeta como um todo. Mas, como você mesmo disse, existem regiões do planeta que são muito mais suscetíveis a essas mudanças. E, infelizmente, o Brasil,
que ocupa, tem o seu território na região tropical e na região subtropical do planeta, é impactado de uma maneira muito significativa por essas mudanças. Além dessas mudanças, nós temos também uma ocupação desordenada de terras, temos o desmatamento na Amazônia, o desmatamento na região do Pantanal, o cerrado sendo muito atingido. Então, nós estamos numa região do planeta que é muito atingida por esses fenômenos. E, claro, vamos sofrer essas consequências. E como é que fica a proteção solar do paciente no sul, no norte? Isso aumenta, assim, o sol está mais forte? Essa é uma pergunta que me fazem sempre, né? E eu falo, o Sol não está mais forte. O Sol, ele tem ciclos, né? Ciclos o Sol vários ciclos. O mais importante, né, o ciclo solar, são ciclos de 11, por volta de 11 anos, onde o Sol passa por momentos onde as emissões são mais intensas e depois diminui um pouco. Mas isso pouco altera a quantidade de radiação ultravioleta que chega aqui em superfície. Então, esses ciclos, eles pouco interferem na quantidade de radiação solar. E aí as pessoas falam, mas o Sol está mais forte? Na verdade, a pessoa vai envelhecendo e vai sentindo aquele mesmo Sol que ela sentia quando era criança ou adolescente, de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, consciente e significativa. Então, é só uma impressão que nós temos. O que muda, né? O que tem mudado bastante, claro, cobertura de nuvens, poluição do ar. Então, esses efeitos combinados, eles podem tornar o Sol um agente mais agressor à pele e aos cabelos. Era aí que eu queria que você chegasse. O Sol, ele pode estar igual, mas a gente tem outras coisas acontecendo que estão piorando o efeito do Sol na pele. E no cabelo, né? Exatamente. A pele e os cabelos, eles são muito afetados. Os olhos também, né? Os olhos também são bastante afetados por radiação solar, radiação visível. A gente pode falar sobre isso depois. Mas vamos lá falando sobre os agentes ambientais. Você falou no começo aqui nessa nossa primeira parte do bate-papo da camada de ozônio. Então, muita gente confunde e acha que o Brasil, né, é um país onde a camada de ozônio está acabando, o ozônio está desaparecendo. Não. O Brasil nunca, né, a maior parte do território brasileiro, nunca sofreu nenhum problema com a camada de ozônio. Por quê? Uma explicação muito simples, né? O ozônio, ele é produzido, na sua maior quantidade, nas regiões tropicais do planeta, ou seja, na estratosfera. A estratosfera é uma camada da atmosfera, né, acima aí de 10, 15 quilômetros de altitude, e a camada de ozônio ela se concentra por volta de uns 30, 35 a 40 quilômetros de altitude. Então, bem distante daqui. Esse ozônio ele é produzido principalmente por causa da radiação solar. A própria radiação solar que forma o ozônio. Então, faixa tropical do planeta, mais radiação solar, mais concentração de ozônio. Estamos na fonte. Exatamente, só que temos um problema. Nós somos só a fonte. Por quê? Porque os mecanismos de transporte desse poluente pela atmosfera faz com que o ozônio produzido aqui, ele é transportado para latitudes mais altas. Então, o ozônio termina se acumulando nas regiões polares do planeta. Então, a quantidade de ozônio que nós temos aqui, aí você pode me perguntar, então é por isso que tem pouco ozônio? Aqui, temos pouco ozônio naturalmente. Quando eu falo pouco ozônio, menos ozônio. Aí, e o buraco da camada de ozônio? Isso, que Cadê? raio é esse buraco? Cadê esse buraco? Exatamente, que raio é esse buraco da camada de ozônio? Eu cresci ouvindo isso. Mais uma vez, um efeito causado pela humanidade, pelos homens. Por quê? Porque o clorofluorcarbono foi uma molécula desenvolvida em meados do spray. Do spray dos aerossóis. Dos aerossóis, exatamente. Foi criado como uma molécula muito estável em laboratório e utilizado como fluido refrigerante. Então, esse fluido, aparelho de ar-condicionado, geladeira, nos carros, nos desodorantes, etc., por todo o planeta. Só que ninguém sacou, nenhum cientista na época observou que aquela molécula, numa condição muito particular da atmosfera, ela podia se quebrar. E que condição particular da atmosfera é essa? Precisa ter uma atmosfera muito fria, muito gelada, um tipo de nuvem que se forma nessas condições geladas, ou seja, essas nuvens só podem se formar onde? Nos polos,
Não tem esse tipo de nuvem aqui sobre o Brasil. São chamadas de nuvens estratosféricas polares muito altas, muito frias, e fazem com que o CFC, clorofluorcarbono, se quebre. E o cloro, quando fica livre na atmosfera, ele se une com o ozônio, quebrando, transformando esse ozônio em oxigênio e óxido de cloro. Resultado, quebra a molécula de ozônio. Então, o buraco da camada de ozônio, ele só pode se formar em latitudes muito altas e nas regiões polares. Tivemos um episódio aí que passou, né, o buraco da camada de ozônio pela região sul do Brasil, mas foi um episódio de pouquíssimos dias que não podemos dizer que vai impactar a quantidade de radiação ultravioleta. Então, reexplicando aqui para o pessoal, sobre o Brasil, nós não temos problema de buraco da camada de ozônio. Só que o ozônio, o clorofluorcarbono, era produzido numa quantidade tão elevada que estava se espalhando por todo o planeta, e esse buraco da camada de ozônio podia aumentar muito e causar uma redução do ozônio em todo o planeta. Essa era a preocupação. Mas nós tivemos um dos protocolos, e aí os próprios cientistas se reuniram, propuseram para os governos o protocolo de Montreal, que funcionou e mudou. Hoje não se fabrica, é proibido, né, com raras exceções, a produção do clorofluorcarbono e, consequentemente, o desaparecimento dessa molécula faz com que o ozônio está se recuperando. E, por volta do ano 2040, 2050, provavelmente nós não teremos mais buraco da camada de ozônio nem nos polos. Gente, então chega de falar disso. Isso. Já acabou, o problema passou. Mas não tem o buraco da camada de ozônio, mas deve ter mais coisa aí interferindo na piora, né, da radiação. Aliás, radiação, você quer explicar para o pessoal radiação ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C? Você quer explicar para o pessoal essas radiações? Porque para a gente é muito importante, né? Tá? Exato. É importante a gente saber. E assim, tem sol bom? Boas perguntas, vamos lá. Vamos lá. Então, essa radiação ultravioleta, lembrem-se que eu falei, né? Quando expliquei, até me prolonguei um pouco sobre o buraco da camada de ozônio, porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre essa situação. Mas, como eu falei para vocês, o ozônio ele é produzido nos trópicos, mas aqui temos em menor quantidade. Então, por que o ozônio é tão importante? Porque ele filtra a radiação solar, filtra principalmente a radiação ultravioleta. Então, quando nós temos a radiação ultravioleta que chega no topo da atmosfera, ela passa por essa barreira da camada de ozônio e o que chega, né, dessa radiação solar em superfície é uma fração da radiação ultravioleta. O que chega em superfície é a radiação visível, que permite, né, que sensibiliza os nossos olhos, permite que a gente enxergue o dia, etc. E a radiação infravermelha, que a gente sente como calor. Mas vamos voltar para a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, nós, por questões aí de efeitos fotobiológicos, dividimos em 3 partes. Radiação UVA, UVB e UVC. Acho que todo mundo já ouviu falar. A UVC nem muita gente ouviu falar, Exatamente. né? Por quê? Porque a radiação UVC, para vocês terem uma ideia do potencial danoso da radiação UVC, ela é utilizada para esterilizar material cirúrgico. Então, uma radiação com destrói um monte de coisa. Exatamente. Se a radiação ultravioleta do tipo C, a radiação UVC, chegasse à superfície, não teria vida no planeta. Então, essa radiação ultravioleta ela é absorvida na alta atmosfera, lá na estratosfera, principalmente pelo oxigênio e também pelo ozônio. Então, radiação UVC não chega à superfície. Nem quando eu ando de avião. Nem quando você anda de avião. Ótimo, isso é uma ótima pergunta. Muita gente fala para mim, mas eu vou receber radiação UVC? Não. Primeiro que as janelas funcionam como filtro e também a 10 quilômetros de altura, 10, 12 quilômetros onde nós voamos, já praticamente não tem UVC. Qualquer coisa, você deixa a criança sentar na janela, escava da radiação. E não tem nenhum problema com alguém filmando. Tá ótimo, muito bom. O que chega em superfície aqui é principalmente radiação UVA. E a radiação UVB, que é potencialmente danosa, cancerígena, ela chega em superfície, mas em quantidades muito pequenininhas. Para você ter uma ideia, quando nós falamos de radiação UV que chega na superfície, entre 95% a 99% da radiação é tudo radiação UVA. E entre 1% a 5% é radiação UVB. Só que mesmo em quantidades muito pequenininhas, a radiação UVB
causa o estrago que vocês sabem muito E melhor aí do a que gente eu. vai fazer uma parte, né, tá? Por que que a gente se preocupa tanto com a radiação UVB? A radiação UVB é aquela do pico, né, para quem está em casa, do pico do meio-dia, né? Ela tem o pico no meio-dia e o que a gente vê é que na carcinogênese, na formação do câncer de pele, o UVB é a radiação principal, é a que mais causa a mutação e é a que mais tem a capacidade de induzir um câncer de pele, de começar um câncer de pele. O UVA, muita gente passou achando que era bom, né? Que até é isso que eu queria te perguntar, do sol bom. Porque teve muito tempo que as pessoas, o sol bom, o UVA. E até, nesse sentido, foram feitas as câmeras de bronzeamento. Que, não tem o UVB, não faz mal, é só o UVA. Só que o UVA, ele induz a pigmentação, e por isso as pessoas ficavam felizes, porque elas ficavam bronzeadas e não queimadas, porque quem queima mais é o UVB. Só que o dano causado pelo UVA, e aí, apareceu, né? Se a gente não convence o paciente de que ele não deve se expor ao UVA por conta do câncer de pele, a gente convence porque o UVA, ele é um dos mais implicados no envelhecimento cutâneo. E nas manchas. Nas manchas, na degradação do colágeno e, assim, no aspecto envelhecido. Então, a gente vem com você muito para essa demanda de UVA e UVB, porque na nossa especialidade, que além da dermatologia clínica mais voltada para o câncer de pele, para a cirurgia dermatológica, o nosso discurso com o nosso paciente é muito de se proteger. E aí vem a pergunta, mas e se eu me proteger do sol, eu vou ficar sem vitamina D? Cris, você falou sobre a vitamina D e isso está associado ao que o pessoal chama do sol bom, o efeito benéfico do sol, né? Claro que o sol também tem outros efeitos benéficos, né? Nada melhor do que aquela manhã ensolarada, aquele dia ensolarado, principalmente se a gente está de folga e na praia. Não, saúde mental, né? Saúde gente? mental. Endorfina, né? Assim, quando você viaja ou mora fora do país, você percebe que uma mudança radical no humor das pessoas nos dias que são cinzas, aqueles dias meio chatos. Mas o importante, né? Vocês tocaram num ponto do UVA e UVB, né? O UVB potencialmente cancerígena. A radiação UVA, ela penetra em camadas mais profundas da pele, né? Então, ela é pigmentadora, foi vendida durante muito tempo como aquela radiação saudável das câmaras de bronzeamento artificial, mas a gente sabe que radiação UVA, também em altos níveis, ela é potencialmente cancerígena. E eu e o Dr. Sérgio Chalca, nós escrevemos agora, acabamos de publicar faz poucos meses, um artigo recente chamado UVA silencioso. Aí a gente fala muito do potencial de dano do UVA ultralongo, aquele UVA já próximo da radiação que a gente enxerga, da radiação visível, que está muito associado a essas manchas de pele, algumas fotodermatoses, como melasma, Esse é o rosácea. cara que passa na janela do carro, não é? Esse UVA longo? O UVA longo, ele passa. Ele passa assim, ele já é quase a radiação visível, então passa. Mas vamos voltar no grande responsável por chamarmos o sol de sol bom, que é a síntese de vitamina D. Boa. E aí a gente vai falar daquela história, né? O que muda entre o perfume, o remédio e o veneno é a dose, né? Então, a radiação UVB, ela é danosa, cancerígena, mas ela também é exclusivamente responsável pela síntese de vitamina D na pele humana. Ela que converte lá a pré-vitamina D na vitamina D que vai agir e proteger alguns órgãos, né? É responsável pela função osteoblástica, né? Previne aí o raquitismo em crianças e a osteoporose em adultos. E as pessoas, né, falam, então eu preciso tomar sol. Precisa? Não. Oba! Não é o sol, claro, nós precisamos tomar sol para sintetizar a vitamina D naturalmente, mas o sol, ele não é o único responsável. Né? Primeiro, a alimentação, a idade, a cor da pele, as condições de saúde, fatores genéticos, todos, esse conjunto é responsável, né, pela síntese de vitamina D. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho há alguns anos com o pessoal da Sociedade Brasileira de Pediatria, até foi um manual de prevenção,
né, de exposição ao sol para crianças e adolescentes. Por quê? Porque tinham muitos colegas médicos, pediatras, recomendando a exposição de bebês e de crianças menores de 5 anos ao sol Do meio-dia. do meio-dia para sintetizar a vitamina D. Não, de forma alguma. Nem os adultos precisam de sol. Eu publiquei um trabalho também com o pessoal do Instituto do Cérebro, lá da PUC do Rio Grande do Sul, há alguns anos, estudando, por exemplo, a síntese de vitamina D em pessoas com esclerose múltipla. Né? A própria doença, ela inibe a produção natural de vitamina D. Então, não adianta você expor um paciente de esclerose múltipla ao sol, porque ele não vai sintetizar vitamina D naturalmente. E fazer a suplementação da vitamina D? É essa a alternativa. Porque as pessoas Suplementação vêm artificial. com a ideia de que não é a mesma coisa, aquela que é produzida pela pele quando exposta ao sol é melhor. Isso absolutamente não faz sentido. Não faz sentido. Assim como idosos, né? Por exemplo, mulheres após a menopausa também tem a produção de vitamina D inibida. Idosos também. Pessoas com a pele preta, pessoas mais morenas, mulatos, negros, eles têm uma síntese de vitamina D deficiente. Então, precisa suplementar de qualquer forma. Não adianta se expor ao sol. E aí a pergunta fala, então não preciso me expor? Claro, você já se expõe naturalmente. Um brasileiro recebe a quantidade de radiação solar suficiente para a síntese de vitamina D em um indivíduo saudável, aquele indivíduo padrão dos artigos científicos, que na verdade não existe. Né? Então, a quantidade de radiação solar que nós temos nas nossas exposições cotidianas, não precisa ir à praia. Né? Andar na rua já é suficiente para sintetizar. Mas por que eu tenho carência de vitamina D? Existe uma grande carência de vitamina D entre os brasileiros e brasileiras. Tem muita gente fazendo pesquisa sobre o assunto, mas está relacionado aos fatores que eu citei. Dieta, condições de saúde, cor da pele, hormônios, etc. Então, responsabilizar o sol como o único agente produtor da vitamina D é um erro. E nós não devemos nos expor. Ou seja, não devemos evitar o uso de protetor solar. Tem muita gente que diz... Não é isso, porque não posso passar quem protetor, faz a vitamina D é o VB. Aí você vai usar o filtro solar, um fator 50 bloqueia 98% dos raios UVB. Então, a pessoa acha que ela não pode usar. Imagina, se eu bloquear, eu não vou fazer vitamina D. E não é verdade, né? Tem alguns estudos mostrando isso. Isso, os efeitos danosos da radiação UVB, eles são muito maiores do que esses efeitos benéficos. Então, como eu disse, nós temos quantidade de radiação suficiente na nossa exposição cotidiana para a síntese de vitamina D. Mesmo usando filtro. Mesmo usando filtro. Então, é muito importante, né? Claro, existem estudos, né, mostrando aí uma diminuição de vitamina D, por exemplo, mesmo em crianças, porque as crianças hoje estão cada vez mais saem da casa, vai para a escola, não se expõem. Claro, a falta de exposição total ao sol também é danosa à saúde. Mas, reitero, não precisamos ficar em torno do meio-dia, 30 minutos olhando o sol. E é suplementável, né? Exatamente. Se fosse alguma coisa que não pudesse ser obtida de outra maneira, mas não. É só tomar a gotinha ou a cápsulazinha e pronto. Exato. Sabe uma coisa que eu acho interessante também a gente comentar? Que assim, as pessoas acham, então vou fazer minha vitamina D. E a pessoa vai lá e fica esticada no sol 2 horas. As enzimas conversoras de vitamina D da pele, elas esgotam em mais ou menos meia hora. Então, depois de meia hora, você já não está mais fazendo vitamina D. Exato. Você Na já verdade, esgotou. uma bela desculpa, porque é o prazer, né? A gente sabe que a pele produz endorfina, dá uma sensação de bem-estar e existe até um vício, né? Existe a tanorexia. Exato. É o vício em estar bronzeado, né? De estar sob o sol, né? Então, exatamente. Exatamente. Como vocês estão dizendo e como eu posso observar quando a gente olha aqueles modelos. Eu preciso de 20 minutos de exposição ao sol para sintetizar 1.000 unidades, 2.000 unidades de vitamina D. No Brasil, a gente tem essa quantidade de radiação solar, preocupação com carência de sol e, claro, carência de vitamina D, deixemos para os escandinavos.
né, lá em altas latitudes, no norte da Europa, aí sim essas populações elas precisam e eles fazem o quê? Suplementam artificialmente. Então, existe uma alternativa para isso. Não podemos nos esquecer que os números, né? Então, veja bem, o que é interessante o pessoal saber é que a gente não fala opinião. A gente fala sobre resultados de estudos científicos. O Brasil vive uma situação dramática de número de casos de câncer de pele. É um número elevadíssimo e crescente. A cada ano, esse número aumenta. E temos um fator importante. Por volta de 2035, 2040, a pirâmide etária brasileira vai mudar. Vamos deixar de ser um país de jovens. Uhum. Vamos ser um país de população majoritariamente idosa. E aí vocês sabem muito melhor do que eu, quanto mais idade nós temos, maior é a possibilidade de desenvolver aí um tumor de pele, um câncer de pele, alguma enfermidade desse tipo. Isso é o que a gente mais faz, né? Eu e a Thaís, a gente opera câncer de pele e a gente opera, na sua grande maioria, pessoas mais velhas, mas isso vem mudando, né, tá? Cada vez a gente tem visto câncer de pele em pessoas mais jovens. A gente tem visto alguns casos em gente jovem de carcinoma, que teoricamente é um tumor mais ambiental do que genético, né? E a gente vê isso aumentando em gente jovem. Eu vou puxar, você falou uma coisa muito importante, né, que é mais ambiental do que genético, né? E aí eu já vou passar voltar lá no começo do nosso bate-papo, quando a Cris falou, poxa, tantas mudanças, né, no clima, mudanças no ambiente. Hoje a gente não fala mais, né, só do sol, né? A gente não fala só de fotoproteção. A gente precisa pensar nessa combinação das exposições que nós estamos aí expostos, né, no nosso dia a dia. Então, a gente fala do expossoma, que é a combinação da exposição natural que nós temos ao sol, mas também aos poluentes, às variações de temperatura, e aí remete ao começo do nosso papo. Com mudanças climáticas. Em relação à poluição, uma dúvida que eu tenho é assim, eu que moro em São Paulo versus alguém que mora no interior. Como funciona? Tem diferença? Tem. Do jeito como a pele se comporta numa pessoa que está inserida no meio da poluição? Tipo, vamos supor, se eu me queimar no Parque do Ibirapuera, pegar um sol sem filtro, vai ser pior do que se eu pegar o mesmo tempo de sol sem filtro, sei lá, em Campos do Jordão. Olha, Pergunta difícil. Essa é mais difícil ainda, porque aí você incluiu mais também, você inclui altitude. Não, vai, vamos pensar. Mas a Campos do Jordão, ele está mais alto, mas a gente só pode se preocupar com altitude acima aí de 2.000 metros, tá? Aí as mudanças começam a se tornar muito significativas, né? Então, por exemplo, vocês já devem ter observado no consultório pessoas que vão esquiar. Isso eu trabalhei com alguns colegas da área da oftalmologia, que pacientes que foram esquiar não usaram óculos de proteção e tiveram queimaduras nos olhos, né, fotoconjuntivite, fotoceratite, tudo relacionado à radiação UV em altitude com reflexão da neve. Eu ia te perguntar isso, se o sol da neve queima mais. Olha o spoiler. Queima mais sim, porque a neve é uma superfície muito refletora de radiação. E além disso tem altitude. Então, mas a sua pergunta, Thaís, é uma pergunta muito capciosa, é muito, muito difícil de responder, mas é muito legal. Né? Existem agora estudos mais recentes, então são estudos que a gente... Porque é muito complexo esse efeito combinado da poluição do ar, né? Sabemos que existem poluentes muito importantes, por exemplo, material particulado. Aí, o que é um material particulado? Poeira. Então, temos material particulado de diversos tamanhos. Aquele material particulado, que vocês veem, né? A gente chega em casa, limpa um dia, passa o dedo em cima da televisão. Hoje as TVs são fininhas, né? Antes tinha aquelas TVs, todo mundo vai passar o dedo em cima da televisão, mas você passa o dedo em cima de um móvel, você já vê aquele poluente. São Paulo é incrível, né? Porque você tem uma quantidade, né, de poluentes desse tamanho que são visíveis, que a gente chama de PM10, material particulado, né, que a gente chama da moda grossa. Então, a gente consegue observar. Mas o mais preocupante são os bem fininhos. Aquele que a gente não consegue observar, que podem
passar aí os nossos pelinhos de dentro do nariz e entrar nas vias aéreas aí mais profundamente, ou seja, nos brônquios e nos pulmões, causando efeitos graves à saúde. Só que temos material particulado mais fininho ainda, que a gente chama de nanopartícula, que além de entrar nas vias aéreas, vai entrar naquele órgão que é o mais órgão importante mais de importante do todos. corpo, e é de fato o maior órgão do corpo, que é a pele. Então, existem diversos estudos mostrando essa associação da penetração de nanopartículas nos poros com o envelhecimento acelerado da pele. Então, um envelhecimento precoce da pele. E essas nanopartículas, elas associadas com outros poluentes, como compostos orgânicos voláteis, que são emitidos por tudo quanto é material plástico, às vezes como um poluente secundário da poluição urbana, etc., associados também vão acelerar o estresse oxidativo da pele e vão provocar aí podem provocar diversas fotoalergias e também acelerar esse envelhecimento. E temos aquele poluente que a gente já discutiu, que é aquele poluente importante que nos protege da radiação ultravioleta, o ozônio. Sim. O ozônio só é bom bem longe da gente, só na estratosfera. Quando o ozônio se forma aqui em superfície, e como o ozônio se forma? Ele se forma da destruição dos poluentes emitidos principalmente pelos veículos. Os óxidos de nitrogênio, que no Sol eles se decompõem, e o oxigênio presente com o oxigênio que se decompõe desses poluentes, forma o ozônio, e aí o ozônio é um forte alérgeno, e ele está responsável também, em grandes quantidades, por urticárias, eczemas, envelhecimento precoce da pele. Então, podemos dizer que uma pessoa vivendo em São Paulo, um ambiente altamente poluído, ele possivelmente vai ter um dano mais acelerado à pele do que alguém que vive, por exemplo, numa região de ar puro. Mas precisamos tomar cuidado. Nós temos aí transportes de poluentes muito, muito importantes. Por exemplo, temos queimada na Amazônia e esse poluente chega aqui. Temos aí produtos industriais, mesmo em cidades aí do interior, que você pode ter altas concentrações de poluentes. Então, é algo que precisa cada vez mais ser monitorado de perto. Então, essa combinação, ela, respondendo a sua pergunta, Daís, possivelmente em São Paulo, os paulistanos e paulistanas são mais afetados por esse dano acelerado. E não é só a pele, os cabelos também. Então, e aí é que entra a importância de a gente procurar usar antioxidantes também, né? Que a gente acaba prescrevendo no consultório. E hoje, cada vez mais, é uma preocupação da indústria dos cosméticos e tal, em tentar neutralizar, né, o efeito desses poluentes na pele. E no cabelo, acho que ainda eu não tinha escutado, você que me contou do artigo que você me mandou, que ele publicou, super legal. O que eu acho interessante em relação ao cabelo, porque existem alguns mitos de que, não pode lavar o cabelo todo dia porque apodrece e tal. A gente sabe que isso absolutamente não faz sentido. Mas falando disso que você falou de acumular os poluentes nos cabelos, então a gente deveria lavar o cabelo todo dia por causa dos poluentes, né? Nós fizemos um estudo já há alguns anos, publicamos o artigo em 2019, 2020 e depois um outro em 2021. Um estudo foi bem interessante, né? Nós fazemos, às vezes, estudos tudo pela ciência, né? Porque nós, a equipe lá que eu coordeno, nós fizemos um experimento que usávamos um capacete que tinha sensores de radiação. No cabelo de vocês? Não, ainda bem. O meu cabelo, coitado. Mas o pior é que o meu cabelo que grisalho sofre. Assim como a pele mais escura é mais bem protegida do sol, ou seja, as pessoas com pele clara são mais suscetíveis aos cânceres de pele, né, os vasos, principalmente os vasos celulares, né, as pessoas de pele negra têm uma proteção maior, para os cabelos também. Então, as pessoas que têm cabelos mais claros ou cabelos grisalhos não têm a proteção da melanina. Olha, e os calvos têm menos ainda. E os calvos já é direto à pele mesmo, A né? gente tem muitos pacientes que a gente opera de câncer de pele no couro cabeludo. E aí a gente fala, pelo amor de Deus, use boné, use chapéu. Importantíssimo. Porque o calvo, realmente, ele é um alvo importante do muito importante. Mas lá nesse experimento,
Ainda bem que nós estávamos protegidos aí, bastante protetor solar, um capacete cheio de sensores e tínhamos amostras de cabelo coladas, né, no capacete. Então, é lindo, lindo. Pedalar pelo Rio de Janeiro. Fizemos esse experimento em Porto Alegre, São Paulo, Rio e Recife. Gente, eu quero ver uma foto. Depois eu mostro, mas depois não é para mostrar para o público, não, porque... Não, brincadeira. Mas é interessante porque nós fizemos esse estudo, né, com o apoio de uma indústria, né, de um laboratório, e essas amostras foram amostras de cabelo natural, cabelos tingidos, cabelos descoloridos e cabelos grisalhos, né, e de diferentes cores. Então, eu e o meu técnico trabalha lá comigo, nós fizemos esse experimento nessas capitais e foi interessante, porque as amostras de cabelo que não eram lavadas, ou seja, que simulavam cabelo não lavado, a exposição à radiação solar, ela já destruía as fibras capilares, naturalmente, a exposição ao sol ela já é deletéria para a fibra capilar, mas, num ambiente poluído, o ozônio se acumula nas fibras e acelera essa destruição de 3 a 10 vezes mais rápido. Então, os cabelos lavados não sofriam tanto. Olha então, aí, a importância da lavagem do cabelo é para limpar realmente do cabelo, claro. Geralmente a pessoa fica incomodada com a gordura, né? Fica lá, às vezes, o cheiro, o ambiente... Não, mas na verdade você está limpando também de resíduos de poluição. E é claro que seria muito mais difícil fazer esse experimento com pedaços de pele. Você não pode pôr pedaços de pele lá e analisar. Mas se você fizer uma analogia, provavelmente é a mesma coisa, né? Assim, quanto mais ozônio e outros poluentes depositados na pele, maior o dano causado. E aí fica uma ressalva, que é a questão de tirar a maquiagem antes de dormir. Super. Porque tirar a maquiagem antes de dormir, uma das funções é exatamente eliminar os poluentes que se acumulam na pele, que ficam aderidos ali à maquiagem, né? Então, super importante, gente. Exatamente. E essa limpeza foi interessante, esse resultado, né? E é interessante notar também que as fibras, né, de cabelo que eram de cores mais claras, elas sofreram mais danos. Então, vejam que é sempre essa combinação dos agentes ambientais. E também, né, como falamos de mudanças climáticas, a gente fala de aquecimento global, um aumento das temperaturas médias do planeta, todo mundo está percebendo que os verões estão mais quentes, praticamente nós não temos invernos, temos um período cada vez mais curto, né, e essa temperatura elevada ela também está associada aí a danos à saúde. Então, é uma combinação, né, desses efeitos, a gente estende a proteção além da fotoproteção, né, foto relacionado à luz, né, à luz do sol, a gente estende isso agora a mais uma proteção ao expossoma, ou seja, é o efeito combinado desses agentes durante toda a nossa vida. Eu queria aproveitar que você falou de fotoproteção para falar algumas coisas assim práticas. Eu li outro dia um conceito que eu não conhecia, de componente difuso do ultravioleta. E isso me chamou muito a atenção, né? A gente, na sombra, pode receber até 55% do ultravioleta se você estivesse fora dessa sombra, dependendo, né, da situação da sombra. Em termos de fotoproteção, o que você pode ajudar a gente a explicar para o pessoal, para os nossos pacientes, enfim... Como que é que a gente escolhe um filtro solar? O que significa, né, o FPS? Como é que vocês, assim, qual que é o número ideal? E pegando o gancho aqui da sombra, que vários pacientes falam, eu me queimei no mormaço. A gente fala, não, o dia nublado também tem passagem de ultravioleta. Então, conta pra gente essa coisa do dia nublado, da sombra e como é que a gente vai lidar com isso e convencer os nossos pacientes. Legal, Thaís, você fez uma pergunta muito legal e a Cris complementou com a palavra que eu escutava da minha mãe, da minha avó, né? Mormaço. E fala até hoje, queimou com mormaço. Na verdade, o mormaço é a tradução que arrumaram para aquele termo mais complicado que você citou, o componente difuso da radiação. A radiação solar, a gente divide ela em duas frações. A componente direta, que vem direto do Sol, e a difusa, que vem de todo o céu. Então, quando nós não vemos o Sol, naquele dia bem nublado,
O que tem é radiação difusa. É a radiação que vem de todo esse hemisfério aí, né, dessa cúpula que está sobre as nossas cabeças, o nosso teto, que é o céu. E o que acontece? As pessoas têm uma impressão, né, de que a nuvem ela sempre protege da radiação. É um filtro. Né? Então, está nublado, não preciso me proteger. E não é uma verdade. É óbvio, né, que se você tiver um dia de chuva com aquelas nuvens que a gente chama de nuvem muito profunda, né, é até estranho, o meteorologista chama de profundo aquilo que vai no alto, para o céu. Né? Então, nuvem profunda são essas nuvens de chuva bem escuras. Nesse caso, claro, a radiação ultravioleta praticamente é inexistente. Mas, num dia onde nós temos aquelas nuvens carneirinho, sabe? Porque os meteorologistas chamam de nuvens cúmulos, muito comum no verão, aquelas nuvens que são brancas, bem brilhantes. Aquelas nuvens têm um potencial muito grande de refletir radiação em suas laterais. Então, em algumas situações, com essas nuvens espalhadas no céu... É pior do que céu. É pior do que o céu limpo. Eu vi isso, gente. Tá, então, fiquei chocada. É impressionante. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa está na praia, está lá tranquilo, tomando sua caipirinha, brincando na água e não nota, né, que o sol está tão intenso quanto e, por alguns intervalos de tempo, até mais intenso do que um dia de céu azul. Eu sempre falei para os pacientes, não passa, mesmo no dia nublado, passa. Exatamente. Mas isso de que tem nuvem que piora, que é pior com a nuvem do que sem, era uma coisa que eu não sabia. Por poucos minutos, mas, vocês sabem, poucos minutos podem ser suficientes para provocar uma queimadura de pele e certamente São as piores queimaduras que eu vejo no consultório. Com certeza, as do tal mormaço. São as piores, porque a pessoa ainda fala, mas eu nem passei filtro, porque não tava tava sol. Tava ali um mormaço, tava nublado, nem passei. Exatamente. E aí, nesses dias é que a gente vê os piores acidentes. Então, nuvem não é uma proteção natural que nós temos aí no céu para radiação ultravioleta, porque nós temos, inclusive, nesse experimento que eu falei, que nós fizemos aí de bicicleta, nós fizemos algumas medidas, por exemplo, na cidade do Recife, e foi muito interessante, que era um dia completamente nublado no verão e 30 minutos na bicicleta nós já medimos uma quantidade, uma dose acumulada de radiação, estava bem nublado aquele dia, para provocar eritema no indivíduo fototipo 4. Então, vocês imaginem, é um indivíduo 4. É aquele, assim, que normalmente ele não queima. Fica vermelho. Exatamente. Ele só bronzeia. Só bronzeia, Esse... exatamente. Então, fototipo 3, fototipo 4 já estavam sendo afetados após 30 minutos de exposição. Era próximo ao meio-dia. Mas, imaginem, a pessoa vai para a praia, olha para o céu, olha, está tudo nublado, não vou passar protetor. É um erro grave. E aí você fez uma segunda pergunta, Thaís, importante, né? Que tipo de protetor? O FPS ele é muito importante que os pacientes, que os médicos recomendam esses protetores que sejam de amplo espectro, né? Proteja da UVA, proteja da radiação UVB. Hoje nós temos protetores mais novos que protegem de maneira muito eficiente, tanto de UVA quanto UVB. E luz visível, né? De luz visível também. Aí já para problemas como melasma é muito importante, né? Mas... o protetor solar ainda é um produto caro para a maioria das pessoas e aí é muito comum, né, as pessoas comprarem o protetor solar e usar em camadas extremamente econômicas, né, na pele. Então, e é um problema grave mesmo num país com tantas desigualdades como o nosso, é muito difícil, né? E você vê que as pessoas têm aumentado essa consciência em relação à proteção. Então, conversando muito com os colegas da área médica, os especialistas, o que se recomenda é usar FPS mais altos. Né? Por quê? Porque mesmo que você passa uma camada um pouco mais fina sobre a pele, né? Não é aquela colherinha, aquela regra da colherinha de chá, né? Duas no tórax, uma em cada membro superior, uma em cada membro inferior, uma no rosto, que é uma quantidade muito grande de protetor, você tem que se lambuzar mesmo. Então, optar sempre por FPS acima de 60, né, para você ter uma proteção efetiva, reaplicar, principalmente em caso de sudorese, você é muito suor ou entrou na água, reaplica o protetor, que aí você vai ter Eu gosto de comentar um estudo que eu li um tempo atrás, que o jeito que a gente aplica o filtro solar,
ele acaba tendo um FPS equivalente a mais ou menos 57% do valor do rótulo. Então, a gente Até acaba menos. recomendando uns 50, porque aí fica mais ou menos num E aí é 30. legal desmistificar esse conceito que alguns pacientes ficaram na cabeça de que protetor 30, tudo bem, porque acima de 30 não ia ter mudança. Mas isso foi por conta de um trabalho que foi publicado, que mostrava que acima de 30 não tinha ganho de proteção, mas esse trabalho foi feito com quantidades de protetor solar ideais, que eram de 2 gramas por centímetro quadrado de pele, e aí foram estudar quanto que as pessoas usam em média. E as pessoas usam em média 0,5 grama por centímetro quadrado, 4 porque vezes 2 ficaria totalmente branco. E que nessa quantidade faz diferença, sim, ser mais de 30, né? Isso é importante até da gente lembrar. De Na hora de quantidade, passar né? filtro solar, não é para passar até sumir, a camadinha fina para desaparecer. Não é hidratante que você quer que entre. Você quer que fique uma película, você quer que fique uma camada, né? E aí o certo de usar de filtro solar estima-se que é por volta de 30 gramas, 30 ml por aplicação. Imaginem, né? E 30 aí, ml por aplicação. você pega um frasco, tem 150 ml. Então, para um casal, um frasco de filtro solar deveria durar no máximo um final de semana. 5 aplicações. Exato. É o que quando eu dou minhas palestras por aí, eu costumo dizer, né? Um tubo de protetor solar dura 5 ou 6 aplicações. Os médicos, os estudos mostram. Só que eu costumo dizer que eles duram 5 ou 6 verões, né? Então, porque as pessoas passam em quantidades tão pequenas, né? Que essas quantidades são insuficientes. A pele é uma superfície rugosa. Então, muitas vezes as pessoas têm aquelas queimaduras que ficam como se fossem estrias. Resultado do quê? A quantidade é tão pequena que o protetor entrou na camada mais profunda, mas a parte superior, né? É como se fossem montanhas e vales. E a parte superior, os vales estão cobertos de protetor, mas as montanhas, os picos, estão sem protetor. Resultado, fica aquelas queimaduras parecendo estrias. E é claro, por isso que é recomendado, como você falou, Thaís, é muito importante. Uma quantidade, acho que ninguém passa a quantidade recomendada, é muito protetor, a pele ia ficar totalmente lambuzada, mas é importante que ele seja reaplicado, ofereça aquela camada de proteção e, como a gente já falou aqui, FPS mais altos, né? Eu imagino os pacientes que ainda falam, Thaís, é perigoso usar filtro solar vencido? Como é que vence? Não usou, né, gente? Não usou. Não usou o que tinha que ter usado. Não, eu recebi um pedido de entrevista ontem de uma revista falando exatamente isso. As perguntas eram sobre filtro solar vencido. Eu vou falar, vou falar isso. Agora, para a gente alinhavar tudo, a gente queria que você ajudasse a gente a trazer, assim, uma coisa prática sobre proteção solar, vitamina D, horário de exposição ao sol, dar uma alinhavada aqui na nossa conversa, que infelizmente está terminando. Está terminando. Muito legal. Eu falo que os papos sobre meteorologia e proteção da pele são sempre super agradáveis, super legal conversar sobre isso. Super interessante, dá vontade de falar isso na mesa do bar. Isso, e as perguntas foram muito legais. Você tocou num ponto, Cris, é importante, né? A gente falar dos horários de exposição. Todo mundo sabe, a gente deve evitar o sol em torno do meio-dia, né? Ou seja, quando o sol está mais alto no céu. Então, é muito importante a gente olhar a nossa sombra. Quando a nossa sombra é pequena, significa que o sol está no alto do céu e a quantidade de radiação solar é muito intensa. Então, a nossa sombra prolongada é uma boa referência para proteção. E aí as pessoas também falam, poxa, mas então eu ouvi a recomendação que o sol antes das 10 da manhã e depois das 3, 4 horas da tarde são condições em que o sol que eles não oferecem aquela situação de perigo e eu não preciso usar protetor. Para o Brasil, isso é uma mentira. Né? Você tem aqui no Brasil quantidades muito significativas de radiação ultravioleta, mesmo antes das 10 da manhã e mesmo depois das 3 da tarde. Então, nós estamos numa região tropical, essas recomendações de horário, elas foram feitas a partir de estudos da Sociedade Americana de Dermatologia, de diversas sociedades europeias e servem muito para aqueles países. A gente está nessa região do planeta que é abençoada, aí, como Jorge Benjor falava, né? Um país tropical que tem muita radiação solar. E a gente tem, por exemplo, lugares no Nordeste, como Natal,
que está no extremo leste do Brasil, lá, por exemplo, o meio-dia solar. Imaginem, quando o sol está no ponto mais alto do céu, ele não é ao meio-dia do relógio, ele é por volta das 11 horas da manhã. Então, você pode imaginar que lá, por volta de 8 da manhã, 8h30, eu já medi às 8h30 da manhã em Natal um índice ultravioleta de 8. Meu Deus. Já tá É bombando. muito alto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, é sempre usar o protetor solar, vai se expor, vai fazer o seu esporte, não associar também o protetor solar só ao momento de lazer, mas para a sua atividade cotidiana. Eu publiquei há alguns anos com uma aluna de mestrado um estudo que nós fizemos sobre quantidades, doses de radiação ultravioleta aqui em São Paulo, no verão, mesmo antes das 10 da manhã, tinha quantidade de radiação suficiente para provocar eritema num indivíduo de fototipo alto. Então, é muito importante. Eritema é quando começa a danificar a pele. Exato, né? é Começa o a ter um avermelhamento efeito. da pele. É aquele pele de camarão que a gente é o primeiro sinal do dano agudo. Então, é muito importante que a gente use o protetor aí em qualquer horário do dia, até como uma forma de prevenir qualquer dano à nossa saúde. Então, resumindo, Vitamina D não serve de desculpa para você tomar sol. protetor solar, Pelo menos uns 50 e aplicar uma quantidade generosa, esquece a economia nesse momento. além de protetor solar, proteção solar. Exatamente. Né? Horário, Horário. Boné, chapéu, óculos escuros, camisa de manga longa. guarda-chuva. Guarda-chuva. Então, São Exato. Paulo, eu não tenho vergonha de andar no guarda-chuva quando tá muito sol. E aquilo, né? Não existe sol bom, mas existe o bom uso do sol. Exatamente. E câncer de pele, melhor coisa que existe, diagnóstico precoce e tratamento precoce, check-up, olhar as pintinhas e quando precisar a gente faz a cirurgia, tira, cura, porque quanto mais cedo, melhor, Mais fácil de curar. né? Gente, foi o máximo. Adorei. Olha, adoraria ficar aqui, continuar Batendo batendo papo, mas o nosso papo vai continuar. Vai continuar. A No gente shopping. vai continuar fazendo perguntas aqui, porque a gente alugou o Marcelo hoje. Mas Super obrigada. Obrigada Que bom que mesmo. você estava por São Paulo hoje. Thaís, Cris, eu que agradeço o convite, é um prazer falar, foi um prazer, um bate-papo super animado, e é dessa forma mesmo que a gente conscientiza as pessoas, né? A gente está falando aqui em tom muitas vezes de brincadeira, usando algumas frases, né, de efeito, mas o importante é isso, né? A prevenção, ela é fundamental. Eu acho que ir ao médico, né, ao médico dermatologista, a médica dermatologista, no momento que aparece algum problema na pele importante, e fazer aquela prevenção diária, o uso do protetor, evitar aquele sol, fazer o bom uso do sol, como você falou, Thaís, é a melhor coisa, que ele pode ser bom para a gente em todas as situações. a saúde mental, Exatamente. ela agradece. Exatamente. E muito obrigado pelo convite, um prazer. Obrigada. Adoramos.